Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo. Esse vídeo aqui é introdutório, né? Então, o que eu mais peço para vocês é que deixe o like, se inscreve no canal e aperta no sininho para que possamos sim aumentar a palavra de Jesus Cristo na vida das outras pessoas que ainda não conhecem. Então, quando você faz isso, a ferramenta automaticamente distribui os vídeos para todo mundo que ainda não conhece. E se você gostou muito da gente, tem um QR Code. É só botar aqui no QR Code aqui do lado, colocar a câmera do celular e já vai diretamente para o grupo do WhatsApp. Que Jesus hoje frutifique a tua vida, que essa palavra te dê esperança, algo que você está esperando muito de Jesus Cristo. Até logo. Querido, desde o momento que recebi o convite para estar aqui hoje, eu comecei a orar e pedir ao Senhor direção sobre o que Ele queria que eu ministrasse. Porque eu acredito que existem mensagens que nascem apenas na mente, mas existem mensagens que nascem no secreto. E eu pedi a Deus que essa palavra falasse primeiro comigo, que ela confrontasse primeiro o meu coração, que ela me examinasse primeiro. E enquanto eu orava, refletia e meditava nas Escrituras, o Espírito Santo começou a ministrar algo muito forte ao meu coração. Bem forte, Fábio. Nós estamos vivendo uma guerra. Nós estamos vivendo uma guerra. Mas nem sempre essa guerra é visível, nem toda batalha espiritual acontece de forma barulhenta. Nem toda batalha acontece diante dos olhos das pessoas. Algumas das maiores guerras espirituais acontecem no silêncio, dentro da mente, do coração, nas nossas decisões, dentro das vozes que ouvimos diariamente. Porque existem vozes que alimentam o medo, algumas que alimentam a culpa, orgulho, arrogância, vozes que realmente afastam a gente de Deus. São vozes que alimentam nossa carne, nossa matéria. Vozes que tentam destruir a nossa identidade. Mas também existe a voz do Espírito Santo. E para mim, a pergunta mais importante que eu quero começar foi para mim, quando eu meditei nessa palavra, mas é também para você hoje, meu irmão, minha irmã. Qual voz está guiando você? Por isso, o tema da palavra desta noite é a guerra das vozes. E o texto base encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 11 ao 12. Efésios, capítulo 6, versículo 11 ao 12, que diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém? Antes de prosseguir, eu não posso deixar de orar. Senhor, fala conosco, Pai, nessa noite. Que essa palavra não seja apenas um discurso bonito, mas uma mensagem que ouvimos e esquecemos assim que saímos daqui. Mas que ela seja vida, que ela seja verdade, Pai, que ela seja luz alcançando lugares escuros dentro de nós. Pai, alcança hoje quem chegou cansado, ferido e emocionalmente aprisionado. Fala com quem está travando guerras silenciosas dentro da mente e do coração. Alcança aquele que perdeu esperança, aquele que já não consegue mais ouvir a tua voz no meio de tantas vozes. Espírito Santo, que nessa noite o Deus da esperança sopre vida outra vez sobre corações necessitados. E que ao final desta palavra, Pai, saiamos daqui mais perto de Ti do que quando nós chegamos. Que eu diminua, que o Senhor cresça, que a Tua palavra floresça, que Teu Espírito nos aqueça e que a nossa fé amadureça em nome de Jesus. Amém. Bem, quando Paulo escreve aos Efésios e fala sobre as ciladas do diabo, ele utiliza uma palavra muito interessante, cilada. Porque o diabo raramente aparece mostrando de forma clara suas intenções. Ele trabalha com ciladas, com armadilhas, com enganos, com distorções, mentiras, sugestões. E talvez uma das maiores ciladas do inferno seja fazer pessoas acreditarem que não existe batalha espiritual alguma. Porque existem pessoas que vivem apenas no automático, sem discernimento, sem vigilância, sem perceber aquilo que está sendo alimentado dentro delas. Pessoas que vivem sem vigiar e orar mesmo. E eu quero que você entenda algo muito importante dessa noite.
Nem toda voz que ouvimos vem de Deus. Existem vozes diferentes. Existe a voz da carne, existe a voz do inimigo e existe a voz do Espírito Santo. E uma das maiores responsabilidades da vida cristã é aprender a discernir quem está guiando o nosso coração. Porque toda a vida está sendo guiada por alguma voz. Talvez alguém tenha chegado aqui nesta noite ouvindo vozes de acusação. Você nunca vai mudar, você já caiu demais, não vale a pena lutar, Deus desistiu de você. Talvez outros estejam ouvindo vozes de orgulho. Você é melhor. Você é mais espiritual. Você sabe demais. Ou você merece reconhecimento. Talvez alguém esteja ouvindo vozes de desânimo. Desista. Pare. Ninguém se importa. Ora, não tem mais jeito. Mas eu creio que o Espírito Santo quer despertar algo dentro de nós nesta noite. Porque realmente existe uma guerra acontecendo. E essa guerra não acontece apenas ao nosso redor. Ela acontece dentro de nós. Especialmente dentro de nós. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Gálatas 5, capítulo 5. Em Gálatas, capítulo 5. E é interessante porque Paulo mostra que existe uma luta acontecendo entre a carne e o espírito. A carne deseja uma coisa, o espírito outra. Eles são totalmente opostos. E aqui existe algo muito importante. Nem toda voz é demoníaca também. Às vezes é apenas a carne querendo voltar ao trono. E isso é perigoso. Porque muitas vezes nós espiritualizamos tudo, mas não confrontamos nossa própria carne. A carne fala. Ninguém vai saber. Só dessa vez. Revide. Fala mesmo. Guarda essa mágoa. Você merece. Mas existe algo ainda mais profundo. A carne não atua apenas através da libertinagem. Às vezes ela se manifesta através da religiosidade. E isso me chamou muita atenção ouvindo uma ministração no podcast de Douglas Gonçalves, do Jesus Copo. Foi até Mirella, minha esposa, que me encaminhou. Ele contava sobre o momento em que seu filho estava fazendo uma aula online e começou a ouvir uma voz dizendo assim: desliga a aula, vai jogar um joguinho, seu pai não vai saber. E Douglas explicou ao filho: essa voz é a carne, é a natureza humana afetada pelo pecado. Mas o que mais me impactou foi quando, dias depois, durante o momento de oração em família, o menino ouviu outra voz dizendo assim: faça uma oração mais bonita do que a da sua irmã, para que seus pais gostem mais de você. Perceba a profundidade disso. Antes, a voz da carne estava levando à desobediência. Agora, a mesma carne estava usando algo espiritual para alimentar o ego próprio. Porque a carne tanto pode levar alguém para longe de Deus, quanto fazer alguém permanecer na igreja com o eu sentado no trono. E talvez uma das frases mais perigosas que exista seja: eu sou assim mesmo, eu sou exclusivo, eu sou frio, eu sou agressivo, eu sou orgulhoso mesmo, e ponto. Não, isso não é a nossa verdadeira identidade. Isso não é a sua verdadeira identidade. É apenas a carne falando há tempo demais sem ser confrontada. E é exatamente aí que esse lado do diabo começam a encontrar espaço. Porque Satanás trabalha através de mentiras. Jesus disse em João 8,44 que ele é o pai da mentira. Perceba, a principal arma do inferno não é poder, é a mentira. Porque o diabo não cria, ele distorce, ele manipula, acusa, sugere, ele tenta alimentar aquilo que nos afeta e nos afasta de Deus. E uma das maiores mentiras que todo mundo já ouviu é: você nunca será livre. Mas eu vim aqui nesta noite lembrar alguém que Jesus continua libertando pessoas. Mas sabe o que é mais assustador? É que às vezes nós damos mais atenção à voz da carne e às mentiras do inferno do que à voz do Espírito Santo. Nós alimentamos pensamentos errados, alimentamos ambientes errados, sentimentos errados. E aos poucos vamos perdendo sensibilidade espiritual. Então começamos a chamar prisão de personalidade. Eu sou assim, meu jeito é esse. Eu nunca vou mudar. Não consigo perdoar. Eu não consigo vencer isso. Mas a palavra de Deus não chama você pela sua prisão. Ela chama você pela identidade em Cristo.
E talvez alguém tenha chegado aqui acreditando que o pecado define sua história, que o trauma define sua vida, ou mesmo que o passado define seu futuro. Mas o inferno, ele é mentiroso. E é exatamente por isso que Paulo diz: revestivos de toda a armadura de Deus. Porque existe uma guerra e ninguém entra em uma guerra despreparado. Só que aqui existe algo fundamental. O diabo, obviamente, não é Deus. Então ele não é onisciente, ele não é onipresente, não é onipotente, ele não é soberano. Existe apenas um Senhor soberano, Jesus Cristo de Nazaré. Mas embora Satanás não possua os atributos de Deus, ele trabalha observando comportamentos, alimentando mentiras, explorando brechas nossas e tentando fortalecer tudo aquilo que afasta o homem da presença de Deus. E é por isso que precisamos vigiar. Vigiar aquilo que ouvimos, vigiar aquilo que alimentamos, que repetimos. Precisamos também vigiar aquilo que nós falamos. Porque a Bíblia diz que o inimigo está ao nosso derredor, procurando oportunidades, procurando brechas, procurando alguém que possa tragar. E embora Satanás não possua os atributos exclusivos de Deus, porque apenas nosso Senhor é onisciente e conhece perfeitamente todas as coisas, o inimigo trabalha observando comportamentos, ouvindo aquilo que constantemente declaramos, percebendo padrões e alimentando mentiras. Por isso, precisamos ter cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Porque existem pessoas que repetem diariamente palavras de derrota e, sem perceber, vão alimentando ambientes internos de destruição, medo, desesperança e condenação. Por isso, o provérbio declara que a morte e a vida estão no poder da língua. A nossa boca revela aquilo que está enchendo o coração. Por isso, meu irmão, minha irmã, vigie suas palavras. Vigie aquilo que você declara sobre sua vida. Vigie aquilo que você libera sobre sua casa, sobre sua família, sobre sua própria identidade, sobre o seu futuro. Porque existem palavras que fortalecem a nossa fé, mas também existem palavras que destroem e matam. Precisamos, assim, vigiar aquilo que estamos permitindo crescer dentro de nós. Porque toda voz alimentada continuamente começa a moldar nossas circunstâncias. E eu creio que uma das maiores guerras dessa geração esteja acontecendo justamente na mente. Pessoas vivendo em ansiedade constante, dominadas por comparação, destruídas pela necessidade de aprovação. Pessoas que perderam a capacidade de ouvir a voz de Deus no meio de tantas outras vozes. E foi exatamente isso que me chamou muita atenção em um testemunho relatado pelo evangelista argentino Carlos Anacundia, em sua obra Escuta Aqui, Satanás. Essa obra aqui, ó, vou mostrar para vocês, não sei se dá para ver. No livro, ele reproduz o testemunho de uma mulher profundamente marcada por dores emocionais, opressão espiritual e um longo processo de destruição interior. No testemunho, ela conta que desde muito cedo viveu em ambientes carregados de sofrimento, medo e conflitos. Ela foi abandonada quando criança, depois foi deixada pelo seu marido, enfim, foi muito sofrimento. Demais. Aos poucos, sua vida foi sendo tomada por sentimento constante de vazio, angústia, medo e desesperança. Ela descreve que começou a ouvir pensamentos e vozes destrutivas que a levavam para caminhos cada vez mais escuros, emocional e espiritualmente. O testemunho demonstra como abusos emocionais, feridas acumuladas e influências espirituais destrutivas foram, pouco a pouco, roubando a paz dela, a esperança dela e a identidade dela. Ela conta que os pensamentos eram tão intensos, Tiago, que ela passou a acreditar que não existia mais saída para a sua vida. O sentimento da opressão é tão grande que ela chegou a desejar a própria morte. Com o passar do tempo, ela acabou se envolvendo com práticas espirituais erradas, em ambientes ligados ao ocultismo, acreditando que encontraria ali algum tipo de resposta, proteção ou solução para o vazio que ela carregava dentro dela. Porém, ao invés de encontrar liberdade, sua situação se agravou ainda mais. Ela descreve uma vida marcada por tormento espiritual, medo constante e uma sensação contínua de prisão interior. O ambiente emocional daquela mulher era dominado por acusações, pensamentos destrutivos e ausência completa de paz. Mas em determinado momento de sua vida, ela ouviu falar de Jesus e participou de uma campanha evangelística. E algo ali começou a acontecer. Enquanto a palavra de Deus era pregada, ela relata que começou a perceber que existia uma luta espiritual acontecendo dentro dela.
pela primeira vez começou a compreender que aquelas vozes de destruição, medo e condenação não vinham de Deus. Então ela teve um encontro com Cristo. E o testemunho mostra exatamente isso, que Jesus continua libertando pessoas emocionalmente, espiritualmente e interiormente. A mulher relata que através da oração, da ministração da palavra e do agir do Espírito Santo, começou um processo de libertação, restauração e transformação da sua vida. Porque o inferno trabalha através de mentiras, mas Cristo trabalha através da verdade. E certamente uma das partes mais fortes desse testemunho dela foi perceber como a destruição começou silenciosamente. Uma mentira alimentada ali, uma ferida não tratada ali, um pensamento destrutivo de forma repetida e continuamente, até que aquela mulher já não conseguia mais distinguir prisão de identidade. Graças a Deus, Jesus entrou naquela história, e quando Cristo entra, cadeias começam a cair, a verdade confronta a mentira, a voz da condenação perde força, a esperança volta a nascer. Queridos, Jesus continua libertando pessoas. Jesus continua entrando em lugares escuros da alma humana e trazendo luz novamente. E se alguém chegou hoje vivendo exatamente uma guerra silenciosa, uma guerra que ninguém vê, uma guerra escondida atrás de um sorriso, escondida atrás de uma rotina, ou escondida atrás de uma aparência espiritual, deixa-me te dizer uma coisa. Deus conhece o teu coração. Enquanto a carne tenta colocar o eu no centro e o inferno tenta destruir a tua identidade, o Espírito Santo continua falando. Existe uma voz do Espírito. Glória. Uma voz que não acusa, que não empurra para a destruição. Uma voz que não produz condenação. Mas, diferente de tudo isso, uma voz que guia. Uma voz que corrige com amor, em amor. Uma voz que conduz ao arrependimento. Uma voz que produz vida. E eu sei que muita gente imagina que ouvir a voz do Espírito Santo seja apenas viver experiências extraordinárias. Mas muitas vezes é no secreto, é no silêncio, é dentro da consciência, é no ordinário. É aquele incômodo santo dizendo: filho, não faça isso. Perdoe. Chegou a hora de você me entregar esse veneno. Feche isso, não olhe, volte, ore, obedeça, ame mais. Seja manso, seja um pacificador. Existe uma voz do Espírito me conduzindo para mais perto de Cristo. E a pergunta dessa noite continua sendo a mesma. Qual a voz que está guiando você? E eu, com o temor do Senhor, digo para você hoje: vença em nome de Jesus essa guerra. Mas também digo: ninguém vence guerras espirituais vivendo espiritualmente distraído. E percebam uma premissa importantíssima. O apóstolo Paulo, lá no texto que lemos de Efésios, não diz para brincarmos com a batalha ou para ignorarmos a batalha. Não. Ele também não diz para não termos medo da batalha. Ele diz: revistam-se da armadura de Deus. É que, meus irmãos, existe vida no Espírito Santo. A armadura descrita por Paulo não tem relação apenas com manifestações extraordinárias. Ela está ligada ao cotidiano. Cinturão da verdade, couraça da justiça, escudo da fé, capacete da salvação. Porque a guerra das vozes é travada todos os dias. É no pensamento que ninguém vê. É no ambiente secreto. É no celular, quando ninguém está olhando. É na conversa, é na mágoa alimentada, no orgulho escondido, na comparação silenciosa. Muitas vezes na religiosidade disfarçada de santidade. No pecado acariciado em segredo. E nas pequenas, às vezes pequeníssimas, concessões. E uma das maiores ciladas do inferno é convencer pessoas de que pequenas brechas não têm importância. Mas a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo, porque brechas alimentadas viram fortalezas. E é exatamente aqui que muita gente se perde. Porque começa pequeno, uma mentira repetida, uma amargura guardada, um pecado não confrontado, um orgulho alimentado, só mais uma vez, uma ferida escondida, uma voz errada recebendo atenção demais. E quando percebemos, já estamos espiritualmente enfraquecidos. Por isso precisamos voltar a desenvolver sensibilidade espiritual.
Precisamos voltar a discernir a voz do Espírito Santo. Porque existe uma diferença entre condenação e convicção. A voz do inimigo, ela condena. Mas a voz do Espírito Santo convence em amor. Ele confronta, mas também aponta uma saída. Corrige restaurando, mostra o pecado e nos conduz ao arrependimento. Porque o Espírito Santo não trabalha para destruir filhos. Ele trabalha para formar Cristo em nós. E eu creio de verdade disso. O maior sinal de maturidade espiritual, Fábio, não é alguém que fala muito sobre batalha espiritual, mas alguém que aprendeu a discernir vozes. Alguém que consegue perceber: isso aqui é minha carne. Isso aqui é acusação. Isso não vem de Deus. Isso aqui está me tentando me afastar de Cristo. Isso aqui está matando minha sensibilidade espiritual. Então, ao invés de alimentar aquela voz, devemos escolher sempre ouvir o Espírito. No meio de tantas distrações, muitos de nós, infelizmente, perdemos sensibilidade espiritual. Ficamos cansados emocionalmente. Travamos guerras silenciosas sem distinguir a voz da carne, a voz da acusação e a voz do Espírito Santo. E talvez Deus hoje tenha trazido alguém aqui, apenas para lembrar: você não nasceu para ser guiado pela carne. Você não nasceu para viver aprisionado por mentiras. Você não nasceu para ser dominado pela culpa. Você não nasceu para permanecer escravo de ciclos de destruição. Existe uma voz do Espírito chamando você para a vida. E enquanto eu preparava essa palavra, lendo e refletindo sobre esse tema, uma frase do livro Batalha Espiritual, de Fábio Coelho, me chamou muita atenção. Esse livro também é muito bom. Ele escreve assim, mais ou menos assim: a carne realmente luta contra o espírito. Portanto, fortaleça seu homem interior. E isso é profundo porque a vida cristã não é apenas tentar parar de errar. É fortalecer diariamente aquilo que Deus está gerando dentro de nós. Porque quem alimenta apenas a carne vai enfraquecendo espiritualmente. Mas quem alimenta o espírito vai desenvolvendo sensibilidade para discernir a voz de Deus. Eu creio, inclusive, que o maior problema de muita gente hoje não seja a ausência de culto, mas a ausência de fortalecimento interior. Inúmeros irmãos e irmãs que, embora frequentem cultos, estão dominados e dominadas por vozes de culpa, medo, orgulho, comparação e acusação. E sem perceber, perdem a paz, perdem a alegria, a sensibilidade espiritual. Perdem até o prazer que é estar na presença de Deus. Perdem, então, a capacidade de discernir o que vem da carne, o que vem da acusação e o que vem do Espírito. Mas hoje o Espírito Santo está lembrando. Está lembrando para você: existe liberdade em Cristo. Porque a última voz não pertence à carne. A última voz não pertence ao inferno. A última voz pertence ao Senhor. E quando Deus fala, irmão, vidas são restauradas. Irmã, existe uma outra coisa muito importante que eu preciso lembrar hoje aqui. A guerra das vozes não termina quando aceitamos Jesus. Na verdade, muitas vezes, é exatamente aí que começamos a perceber que essa guerra está mais clara do que antes. Porque antes nós apenas seguimos a carne naturalmente. Antes não existia conflito. Antes não existia nenhum tipo de resistência. Antes não existia discernimento. Mas agora existe o Espírito Santo habitando em nós. E agora existe uma guerra acontecendo. A carne querendo o trono, o inferno tentando destruir e o Espírito Santo formando Cristo dentro de nós. Por isso Paulo fala sobre armadura. Porque cristianismo não é distração espiritual. Cristianismo é vigilância espiritual. E uma das grandes estratégias do inimigo nesta geração é o excesso de barulho. Barulho o tempo inteiro, irmão. E aí sempre existirão vozes demais competindo pela atenção do nosso coração.
Portanto, não normalize aquilo que está destruindo você. O Espírito Santo continua confrontando tudo aquilo que não se parece com Cristo. Você não é aquilo que a carne diz que você é. Você não é aquilo que o inferno tentou colocar na sua identidade. Você não é definido pelo pior momento da sua vida. Porque existe uma voz maior, existe a voz do Espírito Santo. Por isso que Gálatas 5 não fala apenas sobre obras da carne. Paulo ali também fala sobre fruto do Espírito. Porque o objetivo do Espírito Santo não é apenas impedir você de fazer coisas erradas. O objetivo do Espírito é formar Cristo em você. Produzir amor, paz, domínio próprio, mansidão, fidelidade, bondade. E talvez o maior sinal que estamos vencendo essa guerra não seja apenas expulsar demônios, mas vencer diariamente a nossa própria carne. Para alcançar a autoridade espiritual, você precisa antes dominar a própria língua. Para vencer batalhas espirituais e ampliar discernimento, você precisa ter uma vida de oração e de verdadeira adoração ao Senhor. Precisamos voltar à intimidade com o Pai, à vigilância constante. Precisamos da presença de Deus conosco, porque a guerra das vozes é vencida na comunhão com Deus. É no secreto que aprendemos a discernir a voz do Espírito. É na palavra que nós podemos confrontar mentiras. É na oração que o homem interior é fortalecido. E é na presença que a carne perde força. Portanto, meu irmão, volte a discernir a voz de Deus no meio de tantas outras vozes. E lembre-se, Deus nunca força ninguém a ouvi-lo. A voz da carne grita, a voz do mundo agita, a voz da acusação grita, mas a voz de Deus quase sempre vem de maneira diferente. Foi assim com o profeta Elias, 1 Reis 19. Ele não estava no terremoto, não estava no fogo, não estava no vento impetuoso, mas estava na voz mansa e suave. O problema não é a ausência da voz de Deus, mas sim o excesso de outras vozes. Porque ele continua dizendo: Ei, eu ainda tenho planos para você. Ou eu ainda não terminei a obra que comecei. Porque o inferno fala sobre o teu passado, mas Deus fala sobre o teu futuro. O inferno fala sobre as tuas quedas, mas Deus fala sobre a sua graça. O inferno sempre fala sobre condenação, e Deus sempre apresenta a redenção. O inferno fala sobre morte, mas Cristo continua falando vida. E eu quero caminhar para o final dessa palavra, te fazendo uma última vez essa mesma pergunta. Qual voz tem guiado você em sua vida? Mas, independentemente disso, nós não podemos esquecer que a última palavra, e glória a Deus por isso, não é da carne. A última palavra não pertence ao inferno. A última palavra pertence somente ao Senhor. Então, voltem para a oração. Voltem para a palavra. Voltem para o secreto. Voltem para a intimidade, para a sensibilidade espiritual. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos. Respire um pouco. E vamos fazer uma oração sincera com o coração. Senhor, me ajuda, Senhor, a discernir vozes. Me ajuda a reconhecer aquilo que vem da minha carne e que tantas vezes grita. Me ajuda a rejeitar as mentiras do inferno, que são tantas, Pai. E me ensina, Senhor, novamente
a ouvir com clareza, Senhor, a voz do Teu Espírito Santo. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém.